Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo no YouTube. Se você quiser participar ao vivo das próximas lives do Papo Glaucoma comigo e poder mandar suas perguntas, é só me seguir no Instagram que a gente tem encontro toda sexta-feira. Boa tarde para quem está chegando aqui no Instagram. Oi, Juliana, tudo bem? Bem-vinda, Marilene, Célia, Roseli. Carlos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde para todo mundo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fazer aquela minha apresentação de sempre para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Papo Glaucoma, no Instagram e também no YouTube, eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Nossa live de hoje, pessoal, é tema livre, perguntas e respostas. Vocês podem perguntar qualquer coisa sobre glaucoma, catarata ou oftalmologia. E enquanto vocês vão mandando aqui, ó, nos comentários, ou então aqui tem o balãozinho de pergunta também. Enquanto vocês vão mandando aí as dúvidas de vocês, eu já separei aqui duas perguntinhas para responder. Primeira pergunta que eu vou responder é da Valéria Nazaré Medeiros. Ela diz aqui: gostaria de mais informações sobre o colírio Visulta. Ele deve ser guardado sempre na geladeira? Vamos lá então tirar um pouquinho de dúvida sobre o Visulta. O Visulta, ele é um dos colírios mais potentes que a gente tem para controle do glaucoma, quando a gente considera uma medicação única. Por que isso? Tem colírios que dentro de um mesmo frasquinho tem duas, às vezes três medicações até, e então são medicações muito potentes. Mas quando a gente pensa em uma única medicação isoladamente, o Visulta é uma das opções mais potentes que a gente tem. Ele é uma medicação da classe das prostaglandinas, que são as medicações que mais reduzem a pressão intraocular. O Visulta tem dois tipos de frasquinho. Eu não me lembro exatamente em ml, se eu não me engano é um de 5 ml e um de 8 ml, tá? Esses frasquinhos, cada um tem uma duração de tempo específica que pode ficar fora da geladeira. O frasquinho de quantidade menor, ele é feito para durar um mês. Então, se você tira da geladeira, você pode usar ele durante 30 dias e ele ainda vai estar dentro do período de validade dele. O frasquinho maior, ele é feito para durar 2 meses. Então, não assustem tanto com o preço do frasquinho maior. Ele é mais caro, sim, mas é porque ele é feito para durar 2 meses, enquanto a maioria dos colírios de glaucoma dura um mês só. Esse que é feito para durar 2 meses, você pode deixar ele esses 2 meses fora da geladeira. Agora, um detalhe. Fora da geladeira, desde que na sua casa não tenha temperaturas muito extremas, tá? Então não vai deixar na cozinha, que é muito quente, não vai deixar dentro do carro. Se você mora numa cidade muito quente, o ideal é que você deixe ele o tempo todo dentro da geladeira. Se vocês que estão aí me vendo estão pensando para outros colírios, na dúvida, pega a bula do seu colírio. Para todas as medicações, sempre vem na bula a temperatura ideal de conservação para você saber se precisa ficar na geladeira ou não. E vai vir também quanto tempo ele dura antes de estragar depois de aberto, certo? Próxima dúvida que eu vou responder. Deixa eu achar aqui a Maclá 2017. Ela perguntou aqui qual é a utilidade do laser IAG no glaucoma. Vamos lá. IAG, ele é o nome do aparelho, tá? Ele não é o procedimento. Então, IAG, YAG, vou até escrever aqui para quem
não tá entendendo nada do que eu tô falando, o nome do laser é esse aqui, YAG Laser. Esse é um dos tipos de aparelho de laser que nós temos disponíveis na oftalmologia e ele faz diferentes procedimentos. Eu vi que teve mais alguém que me pediu para falar sobre laser. Esse é só um dos tipos de aparelho de laser que a gente tem muitos outros, tá? O YAG, ele faz diversos tipos de procedimento. Tem dois principais que a gente usa com muita frequência. Um que não é para glaucoma, que é o procedimento de limpeza da lente depois da cirurgia de catarata, que é a capsulotomia. Esse procedimento, ele é feito no YAG Laser. E um procedimento que é muito feito nesse laser também, e que esse sim é para glaucoma, é o procedimento de iridotomia a laser. Então, para glaucoma, o principal uso do YAG Laser é para a gente fazer a iridotomia. A iridotomia é um procedimento que é feito para abrir o ângulo. Ele pega uma pessoa que tem um glaucoma de ângulo fechado, que é uma forma mais grave de doença, e ele transforma num glaucoma de ângulo aberto, que é uma forma de doença que é um pouco de mais fácil controle. Tá bom? Então, em termos de YAG Laser para glaucoma, o procedimento mais realizado é o procedimento de iridotomia. Eu tô vendo aqui que tem gente falando que o seu colírio dura mais do que um mês e pergunta se tá usando errado. Gente, isso eu tava falando do Visulta, tá? O Visulta tem um frasquinho que é feito para durar um mês, que, se eu não me engano, é o de 5 ml, e um frasquinho que é feito para durar 2 meses. Mas nos outros colírios, isso varia muito, tá? Não quer dizer que tá usando errado porque tá durando mais, não. Próxima pergunta, deixa eu ver, eu acho que eu vou seguir nesse assunto do laser. Deixa eu ver quem foi que me perguntou sobre o laser. Deixa eu achar aqui, que foi lá no começo, para ver se eu acho o nome de quem foi. Foi a... Cadê? Não achei. Marisa perguntou do genérico. Não achei quem perguntou do laser. Mas vamos lá, alguém perguntou aí sobre procedimentos a laser. Existem 4 tipos de procedimentos a laser que são realizados no tratamento do glaucoma. São aparelhos de laser diferentes e são procedimentos com indicações diferentes. Então, cada um deles tem um objetivo. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque senão vai virar uma live inteira. Aliás, cada um deles merece uma live inteira, alguns já tiveram. A gente tem, resumindo, 2 procedimentos que têm como principal objetivo abrir o ângulo, que são a iridotomia e a iridoplastia. E a gente tem também 2 procedimentos que têm como objetivo redução de pressão ocular, que são a trabeculoplastia, que também é mais conhecida como SLT, e o laser de ciclofotocoagulação. Então, ao todo, a gente tem 4 tratamentos com laser diferentes para o glaucoma e com diferentes objetivos, com indicações em diferentes estágios de doença também. Por exemplo, a trabeculoplastia ela é mais indicada para glaucomas iniciais. Já a ciclofotocoagulação ela é mais indicada para glaucomas avançados. Então, a gente tem opções de laser tanto para glaucoma de ângulo aberto quanto para glaucoma de ângulo fechado, tanto em estágio inicial quanto para estágio avançado. A Fátima está contando aqui que ela fez o laser para baixar a pressão do olho. Nesse caso, muito provavelmente o que você fez foi ou a trabeculoplastia ou a ciclofotocoagulação. Já esqueci o nome da pessoa que me perguntou sobre o colírio genérico, mas vamos lá responder. Teve alguém que perguntou aí no começo qual a diferença de latanoprosta, se eu não me engano, era genérico, né? Independente de qual seja a medicação, isso que eu vou falar aqui para vocês vale para todos os colírios que sejam genéricos, tá? A gente não recomenda, em geral, que se faça tratamento do glaucoma com colírio genérico e eu vou explicar por quê. É claro que se o genérico é o único que você tem a possibilidade financeira de usar,
use o genérico, porque é melhor usar o genérico do que não usar nada. Mas se você tem a possibilidade de se organizar, de poupar um pouquinho mais e de investir melhor nesse tratamento, os colírios que são de marca, eles dão melhor resultado. Por que isso? Como que se faz um medicamento genérico? Vamos pensar primeiro em um comprimido. Quando um comprimido genérico é feito, para aquele remédio ser aprovado, a gente precisa comprovar que a quantidade de remédio que fica circulando no sangue é a mesma que o original. Então, eles têm uma composição muito próxima. A gente faz estudos com dosagem da medicação no sangue e a dosagem da medicação do comprimido genérico precisa ser igual ao do original para que aquele genérico seja aprovado. Isso é para comprimido. Para colírio, a coisa não funciona assim, porque o colírio a gente pinga no olho e a quantidade dele que chega no sangue é tão pouca que não dá nem para medir. A gente teria que medir dentro do olho a concentração do colírio e isso não funciona na prática. Então a gente não consegue comprovar que a mesma quantidade de medicação do genérico vai entrar dentro do seu olho que a do colírio original. E os genéricos, eles têm um percentual de variação de dose aceitável. Eu não me lembro exatamente quanto é, mas se eu não me engano é algo em torno de 10%. Então, a dose do colírio genérico pode ser 10% a mais ou a menos do que a do original. Então, não é a mesma coisa, tá? Eu sempre recomendo que se o paciente quer usar um genérico, que não fique toda hora trocando assim, um mês deu para comprar o original, aí compra. Outro mês não deu, aí compra o genérico. Não fica fazendo esse troca-troca. Se você escolheu tratar com o genérico porque é o único que você tem condição, ok, é melhor do que não usar nada, mas não fica toda hora mudando porque cada hora você vai estar usando uma dose diferente. A mesma coisa para quem usa o original. Se você usa o original e num mês você tá mais apertado, não fica fazendo troca-troca para o genérico, porque cada hora você vai estar usando uma dose de colírio um pouco diferente, tá bom? Então não recomendo genérico em colírio. Para comprimido a gente não tem tanto problema, mas para colírio nós temos sim uma variação de dose considerável, tá? Próxima pergunta. A Mari Socorro perguntou o que eu acho do implante Zen. O Zen é uma das cirurgias mais novas que nós temos disponível no Brasil para tratamento do glaucoma. Não tem nenhum ano que ele chegou aqui no Brasil. Não é para todo mundo. Como qualquer cirurgia, como qualquer tratamento, a gente tem tratamentos que são indicados para um perfil mais específico de doença. Quem é o perfil de doença que se dá muito bem com o Zen? Pessoas que nunca fizeram nenhuma cirurgia e que não tem aquele olho muito vermelhão do colírio, tá? Sabe aquelas pessoas que nem eu postei nos stories de ontem, uma moça que tinha o olho que usava o colírio muito, muito vermelho? Esses olhos muito vermelhões, assim, muito inflamados, não são a melhor opção para o Zen. Então, a melhor opção para o Zen é uma pessoa que tem um glaucoma de moderado para avançado, que tem um olho branquinho, já usa tudo que tem de colírio e não tá com um controle legal, tá? Então o Zen eu não indico ele para pessoas com glaucoma inicial. Para casos iniciais a gente tem outras opções mais seguras do que ele, mas o Zen ele é uma das cirurgias mais seguras que nós temos para os casos que são de moderado para avançado. Então, se a gente está diante de um glaucoma moderado a avançado e a segurança é uma prioridade muito grande, o Zen é uma ótima opção de cirurgia. Ainda mais se for um olho branquinho e que está sendo operado pela primeira vez, tá bom? Próxima dúvida.
Deixa eu ver aqui quem foi. Deixa eu achar, deixa eu ver o que que tem aqui no Ih, gente, acho que meu balãozinho ou não chegou nada ou meu balãozinho não tá funcionando. Então mandem aqui na caixinha de comentários, tá? Próxima pergunta. A Areta perguntou aqui, e quanto aos colírios similares, tipo o Cosopte e Drusolol? Ótima pergunta, Areta. Vamos lá. Eu falei aqui que o genérico não é uma opção muito boa, porque ele não é idêntico ao original. Quando a gente fala em similar, a gente está falando em um colírio que é de marca, ele é de um laboratório grande e ele tem a formulação idêntica ao medicamento de referência. Então, a gente divide as medicações em três tipos: o de referência, o similar e o genérico. O que é o de referência? O de referência é aquele laboratório que inventou a medicação. Eles fizeram pesquisa, eles descobriram que aquele remédio funcionava, eles têm a patente daquela medicação. Esse é o referência. Geralmente, eles são os mais caros de todos. O similar é um medicamento que é de um laboratório que ele não inventou, ele não é o dono da patente, mas é um laboratório grande, ele vai lá e copia idêntico o de referência. Não só a medicação, a dose, o conservante, os diluentes, tudo tem que ser idêntico ao de referência. Então, o referência e o similar, eles são idênticos. Só que o de referência, como no caso da sua pergunta, o de referência é o Cosopt. Ele é do laboratório que descobriu que criou essa formulação. Os similares dele, a gente tem vários. Tem o Drusolol, tem o Dorsal MT. Esses são idênticos, mas não é o laboratório que fez a pesquisa. Ele só foi lá e copiou aquela formulação. E o genérico, ele não é idêntico. Ele tem variação de dose, ele tem conservante diferente, ele tem diluente diferente. Ele tem o mesmo princípio ativo, mas todo o restante é diferente. Então, similar e referência são iguais, não tem problema trocar de um para o outro, tá? Próxima pergunta, o Márcio perguntou aqui se existe similar da atropina. Não, a atropina não tem similar. A atropina é um colírio muito antigo e que já teve quebra de patente, então só tem essa formulação com esse nome de atropina mesmo. Próxima pergunta. Eu tô vendo aqui que Camargo Deja fez uma pergunta sobre glaucoma maligno. Teve uma live inteira sobre glaucoma maligno, que foi, eu acho que foi esse mês mesmo. Ah, não, mês passado, né? Que já mudou o mês. Foi mês passado de agosto, teve uma live inteira sobre glaucoma maligno. A gravação tá lá no YouTube para quem quiser assistir, tá bom? Fale com Lê. Doutora, fiz uma Facotrec no olho direito, mas não durou nem um mês. A médica fez então um agulhamento, porém depois disso a visão ficou bem embaçada desse olho. Lê, seguinte, toda vez que a gente faz uma cirurgia que tenha canal de circulação de líquido, por exemplo, a TREC é a clássica dessas, tá? Mas a gente tem também o Zen, o implante de tubo, que são implantes de canais. Sempre pode acontecer de esse canal ele fechar. E se ele fecha, a cirurgia deixa de funcionar, porque o que faz a cirurgia funcionar é ter o escoamento de líquido pelo canal da TREC. No caso da TREC, o que faz o canal fechar é a cicatrização própria do organismo, tá? Então, toda vez que a gente faz qualquer cirurgia que tenha um corte ou até um acidente, você se acidentou, cortou o braço, o seu corpo vai reagir querendo cicatrizar aquele corte e fechar ele. Quando a gente faz uma cirurgia criando um canalzinho que é feito na base de pequenos cortezinhos, a resposta do corpo também vai ser a de querer cicatrizar e fechar aquele canal, só que se fechar, a cirurgia para de funcionar. Então, a gente tem um monte de coisas que a gente faz na cirurgia
para tentar impedir essa cicatrização. A gente tem uma medicação chamada mitomicina, que a gente usa sempre nessa cirurgia para impedir a cicatrização. A gente tem também o uso de corticoide no pós-operatório da TREC. A gente usa muito corticoide para tentar manter esse canal aberto. O repouso também ajuda. O procedimento de massagem ocular, quando é indicado, também ajuda a manter o canalzinho da TREC mais funcionante, tá? Mas a gente está falando de cicatrização, então tem um limite de até onde dá para a gente controlar. Tem pessoas que cicatrizam muito e tem pessoas que cicatrizam pouco. Tem pessoas que vão fazer uma cirurgia igual a sua e só vão ter essa cicatrização 10 anos depois. Tem pessoas como você que com um mês já está tendo uma cicatrização muito intensa, tá? E aí é que entra o procedimento de agulhamento. O agulhamento, o nome assusta, tá? Mas é um procedimento muito rápido e com uma segurança boa também. Esse agulhamento, ele é um procedimento que faz uma limpeza das cicatrizes da TREC, tá? A gente vai com uma agulhinha bem fininha, então é um procedimento que não tem corte, normalmente não leva a ponto. E com essa agulhinha bem fininha, a gente desentope esse canalzinho da TREC, tá? E aí ela volta a funcionar. O fato de que com um mês já precisou de um agulhamento não quer dizer que daqui para frente sua cirurgia vai ser horrível, não. Tem pessoas que com um mês precisa de um agulhamento e depois a TREC dura mais 10 anos, tá? Então isso não quer dizer que toda vez você vá cicatrizar muito, não. Agora, em relação ao pós-operatório de agulhamento, o agulhamento é um procedimento que embaça bastante a visão no pós-operatório. Geralmente em torno de 1 semana a 10 dias. Por que isso? Porque ele é um procedimento que costuma sangrar, o olho fica bem vermelhão. E enquanto o olho tá vermelho, a visão fica embaçada. Se já não tem mais sangue e a visão não desembaçou, aí realmente precisa buscar outras causas, tá? Agora, se o agulhamento é recente, ainda tem um pouquinho de sangue, é normal que fique com a visão bem embaçada, tá? Corrinha Batista tá perguntando Visulta e refrigeração. Foi a primeira pergunta que eu respondi nessa live. Com certeza você não tinha entrado ainda, chegou depois. Mas quem perdeu o começo da live não precisa se preocupar, porque amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação da live já vai estar no YouTube do Papo Glaucoma para vocês verem. Então, entra lá no YouTube amanhã, 10 horas da manhã, que eu respondi exatamente a sua pergunta já. Depois vai lá para você assistir. Próxima dúvida. Deixa eu ver aqui. A Juliana perguntou aqui o que causa a formação de crostas nas pálpebras dos olhos. Meu olho esquerdo sempre forma crostinhas. Vamos lá então, o nome técnico dessas crostinhas, que são como se fosse uma caspa, só que em vez de no cabelo tá no cílio. O nome técnico disso é blefarite. Isso é um quadro inflamatório que dá nas glândulas que a gente tem bem aonde nascem os cílios. Sabe aqui, essa bordinha aqui, bem onde a gente costuma passar o lápis de olho? Essa bordinha aqui, bem onde nascem os cílios, ela é cheia de glândulas que produzem o componente de gordura da nossa lágrima. A lágrima não é só água, ela é 90 e tantos por cento água, mas ela tem um componente importante de gordura e de vitaminas também. E essa gordura são essas glândulas que produzem. Então, essas casquinhas é um sinal de blefarite, que é a inflamação dessas glândulas. Quem é que tem muita blefarite? Primeiro, quem tem glaucoma, porque alguns colírios de glaucoma têm como efeito colateral causar blefarite. Segundo, quem tem a pele muito sensível no geral. Então, sabe aquelas pessoas que aqui tá sempre vermelhinho, aqui na sobrancelha tá sempre descamando? Eu sou um pouquinho assim também. Quem tem a pele muito sensível
tem essas glândulas mais inflamadas. E aí, se tá num período de estresse, aí a pele piora, o rosto fica mais vermelho, o cílio piora também. O estresse influencia muito nessa produção dessas glândulas, tá? E um terceiro grupo de pessoas que tem essa tendência de ter blefarite é quem é muito alérgico. Então, a galera da rinite, da sinusite, da bronquite, costuma ter muita blefarite também, tá? Então, quem tem glaucoma tem muita blefarite, sim. Se for alérgico, se tiver a pele sensível, então aí é que piora mesmo. A grande maioria dos casos melhora só de fazer aquela limpezinha ou com shampoo de bebê ou com algum produto específico para a limpeza dos cílios. A gente faz uma massagenzinha com shampoozinho de bebê bem aonde nascem esses cílios e aí isso já melhora demais essa blefarite, tá? Mais uma dúvida. A Noemi Evelyn pergunta aqui se tem chance do colírio não funcionar no tratamento do glaucoma. Essa é uma pergunta muito interessante de se responder. Por quê? Toda vez que eu falo de cirurgia, de laser, vocês sempre ficam com uma impressão assim de mas pode ser que eu faça cirurgia e não funcione? Pode, a chance é pequena. Pode ser que você faça uma cirurgia e não funcione. Pode ser que você faça um laser e não funcione. Agora, uma coisa que vocês esquecem é que o colírio não funciona para todo mundo também não, tá? Então, tem chance do colírio não funcionar? Sim, tem. Todos os tratamentos para o glaucoma, cada pessoa vai responder de uma maneira. Pode ser que uma pessoa tenha uma excelente resposta com o colírio e quando a gente vai fazer um laser, não responde tão bem assim. Pode ser que a pessoa não se dê bem com o colírio, a pressão com colírio, sem colírio, troca de colírio, usa um monte de colírio, a pressão fica a mesma. Aí faz uma cirurgia e a pressão fica ótima. Então, cada pessoa vai ter uma resposta individual com diferentes tratamentos. E é por isso que o tratamento do glaucoma tem que ser totalmente individualizado. A gente não pode ter regrinha no consultório de eu só trato glaucoma com colírio, eu passo colírio para todos os pacientes. Não vai funcionar, vai ter um monte de gente que não vai responder. Ou então os oftalmos que são cirurgiões também não pode ficar assim, já que eu sou cirurgião, eu vou operar todo mundo. Vai ter gente que não vai responder e vai se dar melhor com colírio. Então, por isso que quando eu vou atender os meus pacientes, o que eu faço não é uma consulta comum. O que eu faço é uma avaliação personalizada de glaucoma. Porque a gente precisa saber, dependendo do seu estágio de doença, dependendo do seu tipo de glaucoma, dependendo das características da sua pressão ocular antes do tratamento, dependendo de todos esses fatores, a gente precisa identificar qual é o tratamento que tem mais chance de dar certo para você e verificar se realmente vai dar certo, porque também tem coisas que a gente não consegue quantificar e que são de genética de cada um, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem como funciona com os colírios, tá? Sempre que a gente usa qualquer medicação, e para o colírio não é diferente, essa medicação, para fazer efeito, ela precisa entrar dentro das células do corpo. No caso do colírio, precisa entrar dentro das células do olho, tá? E como que o remédio entra dentro da célula? Não é por passe de mágica, é porque tem moléculas ali que a gente chama de receptores que vão pegar o remédio e jogar para dentro da célula. Só que por questão genética, tem pessoas que têm muitos receptores para um remédio e não tem receptores para outro remédio. Isso é individual de cada um e é impossível da gente prever. Então tem alguns tipos de resultado que a gente só sabe mesmo na base da tentativa e erro de passar o colírio e ver como é que vai ser a sua resposta. Então tem chance de um colírio não funcionar? Tem chance de aquele colírio
colírio não ser adequado para o estágio do seu glaucoma, tem chance de aquele colírio não ter potência suficiente se a sua pressão ocular é muito alta, e tem chance de, mesmo aquela medicação tendo sido bem escolhida, tem chance de a sua célula não ter o receptor daquela medicação e ela não fazer efeito, tá? Isso vale para qualquer remédio e para o colírio não é diferente. Que legal essa pergunta, porque a gente acabou falando dessa questão dos receptores que eu acho que eu nunca tinha falado aqui para vocês nesse tempo todo aqui de lives e de vídeos. Denise Cristina perguntou se eu atendo em São Paulo. Não, apesar de muita gente achar que meu sotaque é de paulista, eu sou do Rio de Janeiro e eu atendo só no Rio de Janeiro mesmo, tá? Beijo, Noemi. Que bom que te ajudou, viu? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Pessoal, tá dando o nosso tempo, tá? Quem eu não respondi, eu vou escolher mais uma aqui, mas quem eu não respondi, amanhã tem caixinha de pergunta nos stories. Inclusive, eu já fiz uma promessa e eu vou passar a cumprir de abrir a caixinha mais vezes durante a semana para ver se eu consigo responder mais perguntas de vocês. Próxima dúvida, eu vou pegar uma mais rápida aqui pra gente encerrar. É a Valéria Cristina. Doutora, tenho glaucoma e sempre que sinto qualquer tipo de dor, só uso ibuprofeno e nimesulida. E ela pergunta se esses remédios podem interferir no meu problema de glaucoma. Bom, gente, vamos lá. Medicamentos que não pode usar para quem tem glaucoma são muito diversos, tá? Eu vou focar só um pouquinho aqui no tema da pergunta dela, que é medicação para dor, tá bom? Medicação para dor, em geral, a gente usa vários tipos diferentes, mas eu vou falar principalmente de 4 tipos diferentes, tá? Os que são os analgésicos comuns. Exemplos: dipirona, paracetamol, que é o Tilenol. Esses são analgésicos comuns. Nenhuma contraindicação para glaucoma. Tá? Segundo tipo de medicação que se usa para dor são aqueles que são o relaxante muscular. Alguns exemplos, tipo Dorflex, tá? Esses que são um combozinho assim, que geralmente vem um analgésico comum, vem um relaxante muscular, costuma vir também cafeína ali junto. Esses medicamentos, eles são contraindicados para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Então, os relaxantes musculares, para quem tem glaucoma de ângulo fechado, eles são totalmente contraindicados. E por conta da cafeína, se você for tomar um ou outro, tudo bem, mas se você for usar muitos, assim, uma semana, tomando direto um relaxante muscular, vai acabar sendo muita cafeína e aí pode aumentar a pressão ocular em qualquer forma de glaucoma. Então, se for ângulo fechado, nem pensar. Se for ângulo aberto, usar com parcimônia, tá? Terceiro tipo de medicação foram os da sua pergunta, que são as medicações que a gente chama de anti-inflamatórios não esteroidais. AINE é a sigla deles. Quais são esses? Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, que mais que tem? Deixa eu lembrar de outra aqui. Celecoxib, todos esses são anti-inflamatórios não esteroidais. Nenhuma contraindicação para glaucoma também. Pode usar sem problemas. É claro que tem outros efeitos colaterais, mas pelo glaucoma esses anti-inflamatórios não têm contraindicação. E o último tipo que eu vou falar são aqueles remédios controlados para dor, por exemplo, Tramal, que são medicações mais fortes. Esses também não têm contraindicação para glaucoma, tá? Então, resumindo, dos 4 tipos de remédios principais, não são os únicos, mas são os principais que se usa para controle de dor. Os analgésicos comuns, os anti-inflamatórios e aqueles mais controlados, eles não têm contraindicação para glaucoma. A grande contraindicação em termos de remédio para dor são aqueles que são relaxantes musculares, tá bom? Agora, cuidado com esses controlados, porque cuidado para não confundir o tipo de remédio. Quando eu falo de controlado aqui, eu tô falando principalmente assim, Tramal, Tramadol, esse tipo de medicação, tá? Se for antidepressivo, e em muitas situações se usa antidepressivo para controle de dor, aí entra de novo na contraindicação
medicação para glaucoma de ângulo fechado, tá bom? Bom, passamos do tempo já, pessoal. Então eu vou encerrar por aqui a nossa live. Eli tá perguntando do café. Eli, café só aumenta a pressão se for uma quantidade muito grande. Inclusive lá no YouTube, para quem quiser saber, tem um vídeo sobre isso, tá bom? Pessoal, quem eu não respondi, amanhã caixinha de perguntas. Não esqueçam de acompanhar também no YouTube, porque o conteúdo mais aprofundado tá lá no YouTube. E quem tá me vendo no YouTube vai pro Instagram também para poder fazer pergunta ao vivo, tá? Amanhã, live gravação lá no YouTube, às 10 horas da manhã. Sexta-feira que vem temos novo encontro marcado e a gente se encontra todo dia aqui no Instagram para te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Beijos e ótimo final de semana. Beijo, Márcia, beijo, Márcio, beijo, Denise, beijo, Eli. Até a próxima, gente. Beijo, Virgínia, beijo, Fátima. Tchau, tchau.